Como se não bastasse os golpes que ela levou no peito, ela foi colocada dentro do freezer na garagem e lá ficou por 2 anos. Essa é a história de Elizabeth Sullivan. Se inscreve no canal, não esquece de deixar um comentário e senta aí que eu te conto. Elizabeth Sullivan nasceu na Virgínia, nos Estados Unidos, em 1983. Liz, como a chamavam, era muito querida, estava sempre brincando com todo mundo e tinha uma personalidade forte. Não tem nada no histórico de Liz que desabone a conduta dela. Um pouco antes dos 30 anos, Liz conheceu seu futuro marido, Matthew Sullivan. Eles começaram um relacionamento e logo Matthew a pediu em casamento. Eles se casaram em 2010 e se mudaram para a Califórnia, em San Diego. Matthew tinha uma missão para cumprir em outro país. Não tinha como ele recusar. Ele era da Marinha dos Estados Unidos. Então ele deixa Liz na Califórnia, grávida e sozinha. Liz se virava como podia, porque estava longe da família e não tinha a quem recorrer se precisasse de alguma coisa. O marido e nem a família estava por perto. Depois de muitos meses, Matthew volta para casa e conhece a filha. Liz passou a gravidez sozinha em casa. A filha já havia nascido quando ele voltou. Quando Matthew passa uma temporada em casa, Liz fica grávida de outra menina. E aconteceu a mesma coisa, porque ele estava sempre em missão, viajando. Eles não ficavam juntos nunca, devido ao trabalho dele. Mas em 2012, ele volta para casa porque a sua tarefa na Marinha havia terminado. Estando mais presente em casa, começam os atritos entre os dois. Agora eles iriam conviver mais. Não eram acostumados com isso. Eram 2 estranhos na mesma casa. A vida de Liz era sobrecarregada. Matthew não tinha carteira de motorista, então era ela que levava as filhas na escola e o marido para o trabalho. Parecia que ela tinha mais tarefas do que ele. O perfil dos dois era contraposto. Ele era extremamente quieto e Liz não era assim. Ela era muito alegre e estava sempre em movimento. Adorava festas e estava sempre fazendo alguma coisa. Matthew era muito caseiro. Enquanto o tempo passava, mais divergências entre os dois aconteciam, chegando ao ponto deles se separarem dentro de casa. Um morava no andar de baixo e o outro no andar de cima do sobrado. Por causa disso tudo, Liz resolve se relacionar com outro homem, online, mas logo eles começaram a se encontrar ao vivo. O tempo passou e Liz estava com 31 anos. No dia 13 de outubro de 2014, ela telefona para uma amiga à noite e passam um bom tempo conversando. Liz fala para essa amiga sobre as desavenças em casa. De repente, Elizabeth desliga o telefone porque ela percebe que Matthew estava subindo e ela não queria que ele visse a conversa que ela estava tendo. Esse foi o último dia que alguém viu ou falou com Elizabeth Sullivan. No outro dia, 14 de outubro de 2014, Liz tinha um encontro com uma amiga pela manhã, mas ela não apareceu. Esse dia ela também tinha uma consulta médica, também não foi. Essa amiga que Liz não apareceu no encontro achou muito estranho. E ela resolve ligar para a polícia para pedir para uma viatura averiguar o que estava acontecendo na casa dela, se estava tudo bem. E a polícia vai até a casa. Matthew estava lá e foi ele quem abriu a porta para a polícia. Os policiais pedem para entrar e Matthew concorda. Os policiais não encontraram nada de suspeito na casa e o carro de Liz estava na garagem. Matthew fala para a polícia que um dia antes eles haviam discutido, porque ele descobriu que ela estava com outro homem, que percebeu que estava faltando uma mala e o notebook dela, e que ele ainda viu no extrato bancário que Liz sacou todo o dinheiro da conta conjunta deles e passou para a conta individual dela. Ele falou também que estava muito triste pela esposa ter feito tudo isso e desaparecer, deixando as 2 filhas sozinhas. Matthew disse que na noite anterior, Liz quebrou o espelho e se machucou por conta própria. Por isso que tinha sangue no quarto. Ele disse que fez um curativo nela e a deixou dormindo. E quando ele acordou pela manhã, ela não estava mais em casa. Matthew tinha certeza que ela tinha ido embora por conta própria.
e até a própria polícia acreditava que Elizabeth Sullivan havia sumido porque quis. 6 dias depois, os investigadores da polícia verificaram o movimento bancário da conta de Liz e descobriram que havia uma compra no débito. 2 pessoas chegaram a ligar para o departamento de polícia para dizer que tinham visto Liz andando pelas ruas, mas elas se confundiram. Não era Elizabeth. A família de Liz tratou o caso como desaparecimento e cobrou providências da polícia para encontrá-la. A família dela disse que, em hipótese alguma, ela teria deixado as 2 filhas e desaparecido porque quis. Liz nunca mais entrou em contato com a família e com os amigos. Havia algo errado. Sobre as compras no cartão, a polícia identificou que aconteceram antes dela desaparecer, porque demora alguns dias para compensar, para aparecer na fatura. Então não houve movimento bancário algum depois que Liz desapareceu. Os investigadores continuaram a procurar pistas, rastros, para saber o paradeiro de Elizabeth Sullivan. Os policiais descobriram que 7 meses antes do desaparecimento, ela fez um boletim de ocorrência contra Matthew. Eles estavam brigando muito e ele era agressivo com ela. Mas a polícia não fez nada sobre o assunto. Exatamente como é aqui no Brasil. Se faz um boletim de ocorrência, o famoso BO, e fica apenas registrado no papel e nada acontece. Os investigadores descobriram também que no dia 13 de outubro, um dia antes dela desaparecer, ela tinha ido até um advogado para entrar com um processo de divórcio. As investigações muito rasas continuam e Matthew sempre muito solícito e colaborativo com a polícia, sempre acreditando que Liz desapareceu porque quis. Matthew deu até os diários dela para os investigadores, mas eles não encontraram nada por lá que tivesse relevância. Segundo as fontes que eu li, Liz tinha um transtorno mental leve. Ela tinha oscilação de humor, fazia uso de medicamentos. Não era bipolaridade, não chegava a esse ponto. A polícia solicitou que Matthew Sullivan fizesse o teste do polígrafo e ele aceitou. Matt passou no teste e o homem que Liz estava tendo um caso foi investigado também. Mas a polícia não achou nada que ligasse ele ao desaparecimento. Esse homem informou para a polícia que Liz mandou uma mensagem para ele dizendo que estava tudo bem depois que ela sumiu. Ele achou muito estranho e resolveu fazer uma pergunta que só Liz poderia responder, para ele ter certeza que não era outra pessoa se passando por ela. Este homem não obteve resposta. A pergunta não foi respondida. Os investigadores ficaram sabendo também que Matt mandava mensagem para o amante de Liz, dizendo que iria mandá-la para a casa dele. Enquanto o caso continua em andamento, Matthew dá uma entrevista para uma grande revista nos Estados Unidos. Já fazia 1 mês que Liz havia desaparecido. Matthew contou à revista que não dormia mais, não comia mais, tinha perdido muito peso, mais de 20 quilos, e que andava pela rua todos os dias à procura dela. Ele se mostrava extremamente abatido, mas suas ações não eram condizentes com o que ele falava. Porque depois de apenas 3 meses do desaparecimento de Liz, ele cancelou o plano da conta telefônica dela, mesmo o celular dela estando desligado desde o dia que ela desapareceu. Ninguém faz isso, porque sempre se tem esperança que a pessoa ligue o celular e entre em contato, até para a polícia poder rastrear a localização. Quase 4 meses após o sumiço de Liz, Matthew começa um novo relacionamento com outra mulher e a leva para morar na casa dele. Dá para ver que ele estava bastante triste. Por causa desses detalhes, que na verdade não são detalhes, são ações de Matthew muito suspeitas, a polícia começa a dirigir a atenção para ele, começando a investigá-lo melhor. Os policiais descobrem que no dia 14 de outubro ele comprou um produto para limpar carpete, um rolo de plástico filme. Mas mesmo assim, a polícia não chegou a nenhuma conclusão e o caso esfriou. Foi praticamente arquivado, sendo reaberto 2 anos depois. Mas não porque a polícia quis, e sim porque no dia 6 de outubro de 2016, um corpo foi encontrado numa baía em San Diego. Era possível saber de pronto que esse corpo era de uma mulher. O corpo foi levado para o laboratório forense para ser periciado e se tratava de Elizabeth
Sullivan. A causa da morte foi por arma branca, tendo 5 golpes no peito. Algo muito curioso chamou a atenção do médico legista e da polícia. O corpo estava extremamente preservado. O legista apontou que ela estava viva 2 meses antes de ser encontrada na Baía de San Diego, devido ao ótimo estado de conservação. Os policiais imediatamente vão até a casa de Matthew para informar o que tinham encontrado. Mas quando eles chegam lá, Matthew havia se mudado com as 2 filhas e a nova esposa e o filho que ele teve com ela. Ele se mudou exatamente no dia que Liz foi encontrada. A polícia tinha certeza que ele era o autor. Agora eles teriam que investigar, conseguir pistas para conseguir provar que tinha sido ele. Os investigadores chegaram à conclusão que Matthew manteve o corpo de Liz enrolado em plástico filme durante 2 anos dentro do freezer que estava na garagem. A polícia consegue um mandado para vasculhar a casa de Matthew Sullivan, na garagem que tinha o freezer. A polícia montou um quebra-cabeça e conseguiu tirar as suas conclusões. Os policiais colocaram luminol no quarto de Liz. Luminol é aquele produto que se borrifa e quando as luzes são apagadas, aonde tem vestígio de sangue, o luminol deixa azul. Depois que os investigadores fizeram isso, eles ficaram horrorizados com o que eles viram. Havia manchas de sangue na parede, no chão, em todo lugar. As maçanetas do quarto e do banheiro. Estava tudo extremamente iluminado, porque estava tapado de sangue. Os investigadores da polícia apresentaram todas as provas para o Ministério Público, mas o mesmo não aceitou. Disse que aquilo não era suficiente para ter um julgamento. Então a polícia vai atrás de mais pistas e volta na casa de novo. Desta vez, eles vasculham o sótão. A polícia acha dentro da parede uma arma branca militar. A arma foi periciada no laboratório forense. O laudo do perito apontou que havia sangue de Elizabeth no objeto encontrado. E só em 2018, Matthew foi preso, começando o julgamento apenas em 2020. Agora o Ministério Público não tem dúvidas. Matthew Sullivan tirou a vida de Liz na noite do dia 13 de outubro de 2014. A enrolou em plástico filme e a colocou no freezer. E lá a preservou por 2 anos. A defesa de Matthew alegou que as provas eram circunstanciais. Não havia prova cabal para condenar o cliente. Até parece. Eles tinham todas as provas materiais necessárias a uma condenação. Lá no começo, vocês lembram que eu falei que Matthew disse que Liz quebrou o espelho e se machucou por conta própria. Esse era o álibi dele, caso a polícia descobrisse o que tinha acontecido no quarto. Foi tudo extremamente planejado. A sentença veio e simplesmente foi concluído que ele fez o que fez de forma culposa, que ele não havia planejado nada, que foi sem intenção. De forma culposa é quando a pessoa fez sem querer. Ela não quis aquele resultado. Aquele resultado aconteceu por um caso fortuito ou por força maior, não pela intenção dele. 5 golpes no peito é sem intenção? Realmente é uma injustiça o que o tribunal, o que os jurados fizeram no caso de Elizabeth Sullivan, o condenando apenas 16 anos em direito a condicional. Matthew Sullivan cumpre apenas 16 anos e vai ser solto, ainda com idade suficiente para ter uma família, para viver a vida dele feliz, como se nada tivesse acontecido. Como que com todas as ações de Matthew durante as investigações e com todas as provas materiais cabais, os jurados disseram que foi sem querer. Essa sentença é extremamente injusta. As filhas de Elizabeth Sullivan ficarão sem a mãe para sempre, sabendo que quem atirou delas foi o próprio pai. Há coisas que só um psicopata é capaz de fazer. É o caso de Matthew Sullivan. Te inscreve no canal e até o próximo vídeo.